Ora, o povo não continua votando em Barrabás até hoje. Quando a porta fechou na Arca de Noé lá, o povo não pediu para abrir a porta porque agora eles acreditavam quando eu já estava com a água no pescoço. Então, quando o Jesus não falou que quando ele vier a galera vai se desesperar, né? E quando eles perceberem que não tem mais jeito, eles vão gritar: cai rochedo sobre nós, que é melhor do que a desolação aí que o Filho do Homem tá trazendo pra gente. Pois então, mano, o povo só acorda quando o apocalipse chega, bicho. É nesse nível a humanidade. O ser humano não tem conserto, não. É daqui pra pior. Entendeu? Eu tô cagando, tô fazendo meus planos pra ir embora daqui, entendeu? E se tem alguma solução pra esse país, é isso, mano. É acabar e começar de novo. O mangá eu li completo, né? Até boa parte do Kingdom Omega, que é a sequência, né? Mas o anime eu lembro que ele tinha parado na luta dele, do Tokita contra o Ryan, né? Ryan Cudi lá. Aí a última chave pra chegar no final do torneio de Aniquilação King não tinha, né? Ia ficar pra uma terceira temporada. Não sabia que já tinha animado. Na verdade, não existem muitas alegorias em hebraico e a cultura de não falar em alegorias, né, persiste no povo hebreu e barra judeu até as épocas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Então, mesmo em grego, eles ainda mantêm muito dessa forma de dizer tudo de maneira literal. Então, essa criatura aí provavelmente não é um símbolo simplesmente. Obviamente ele simboliza alguma coisa no contexto das passagens, mas, mas certamente estão se referindo a alguma criatura real, né? Pode ser um animal que existia na época deles, né? Que um animal normal que tem até hoje nos nossos tempos, ou pode ser o fruto de alguma lenda baseada em fósseis e tudo mais, né? Um dinossauro da vida. Porra, por que adolescente complica tantas coisas, mano? É só uma sequência simples de fatos que vão acontecer, tá? Tu vai cuidar da casa pra agradar tua velha, pra ela não acordar puta contigo. Aí quando ela acordar, entendeu? Trata ela bem direitinho, obedece tudo que ela falar. Quando for lá pela metade da manhã, em vez de ser um adolescente inútil que vai passar o dia no computador, entendeu? Já adianta logo com ela assim, olha, é, olha, mãe, quero conversar um negócio com a senhora que é importante e tal. Já sabe que é anime, né? Que eu gosto de videogame, pá. Né? Tem uns eventos assim assado que acontece desse jeito assim assado, não tem nada demais, não rola. Não é uma rave, não é não vai ter droga, não vai ter cachaça, não vai ter guarda, provavelmente vai ser numa escola, entendeu? Cheio de adolescente lá, menor de idade, né? O pessoal só fantasiado de bonequinho, entendeu? Com as vendinhas lá do quadrinho, só coisa assim de nerd, não tem nada demais, sabe? Aí tem uma menina que eu conheci que vai estar lá também, só que eu gostaria de ir lá para conhecer com ela, senhora, já que eu não posso ir só, você pode me acompanhar no evento, vai ser divertido, pá, né? Você lembra do desenho tal da sua época? Aquilo lá era anime também, é só isso, entendeu? Puta que pariu, eu desisto da Marvel. Não, vai tomar na beira. O que que acontece? Durante a história do Dungeons and Dragons, o Ranger sempre foi uma classe muito quebrada, desde a primeira edição, porque o Dungeons and Dragons ele foi criado em cima de O Senhor dos Anéis, né? Tanto que na primeira edição vários monstros e raças tinham os mesmos nomes das do Senhor dos Anéis. E o Aragorn, né, que é o personagem que inspirou a classe dos Rangers, né, ele é um personagem muito importante na história do Senhor dos Anéis e o Gary Gygax e os outros criadores de D&D eram muito fãs do personagem, né? E aí fizeram uma classe muito OP para ele. E aí na quarta edição específica do D&D, ele era muitíssimo quebrado, ele fazia de tudo e ele era mais eficiente nas coisas que ele fazia que outras classes que faziam as mesmas coisas e eram focadas nisso, entendeu? E dava muito dano, tinha uns combos absurdos com ele lá. E aí o que que fizeram pra quinta edição? Eles nerfaram o Ranger, né? Deixaram ele inútil. Aí na primeira versão do Ranger, que é a que tem no livro básico do jogo, de 2014, da quinta edição, o Ranger é realmente muito ruim, muito ruim. Ele praticamente não dá dano, né? Aí é mais focado em sobrevivência mesmo, né? Em deixar o grupo a salvo das intempéries, das dificuldades de viajar longas distâncias e tudo mais, de explorar locais perigosos, do que necessariamente combater.
ou mesmo dar suporte durante as batalhas. Então, tipo, em um dos três pilares do D&D, né, que é a exploração, interpretação e combate, ele era muito bom em interpretação e exploração, mas em combate ele era um lixo. Enquanto todas as outras classes eram bem fortes no combate, o Ranger se destacava por ser uma bosta nisso. E aí, em 2015, se eu bem me lembro, lançaram o Unearthed Arcana, que é um documento que sai todo mês, com material de teste oficial pro jogo, né? Que é o Ranger revisado. E aí, em geral, usa o Ranger revisado, tá ligado? Achei ele fácil na internet. Inclusive, eu tenho o PDF dele aqui, se tu precisar, eu mando. Que é muito melhor, ele é bem mais forte. E as habilidades dele de exploração, de sobrevivência, de perseguir os inimigos que ele é especializado em perseguir, de se virar nos ermos, elas são bem mais genéricas. E, e aí tu não precisa especializar numa coisa específica do ramo da sobrevivência. Tu é o cara que é bom em sobreviver em qualquer lugar, em lidar com quase qualquer tipo de criatura, sabendo como é que é, os pontos fracos delas e tal. Ajuda o grupo em viagens longas e ainda é mais forte em batalha. Muito útil, inclusive. E os arquétipos de patrulheiro também do Ranger, né, são muito divertidos. Mesmo a classe em si, na primeira edição, na primeira versão da quinta edição de 2014 sendo uma merda, os dois arquétipos lá que tinha, o Caçador e o Mestre das Bestas, eram muito divertidos. E aí, com o passar do tempo, foram só fazendo cada vez melhores arquétipos para ele, né? Eu destaco o Perseguidor Obscuro, que ele dá muito dano se estiver no escuro, e o que é o meu favorito, que é o Andarilho do Horizonte, que tem umas habilidades planares, né, que tem a ver com viajar entre outros planos, teleportar, essas paradas. Um outro bicho que eu sempre gostei no D&D foi o Gnolls, e tem como jogar de Gnolls do Raça dos Planos. E o Gnoll é alopradíssimo. Ele tem uma mordida que dá 1d4 mais força dano perfurante, só que ele continua segurando o indivíduo, ele passa a dar dano concussivo. E esse dano concussivo que ele dá enquanto o adversário estiver sendo mordido por ele, aumenta conforme ele sobe de nível, né? Podendo virar até um D10 mais o modificador de força do Gnoll. E aí ele também pode. Ele tem outras duas paradas passivas. Que se ele conseguir derrubar um inimigo a 0 de vida, ele pode gastar uma ação bônus para correr metade do deslocamento dele e dar uma mordida. Olha que aloprado. Se não fosse isso bastante, caso ele fique com metade da vida, ele fica por 1 minuto com mais 1 de CA e mais 2 de dano em qualquer ataque com arma. Muito aloprado. Isso, e obviamente a mordida é uma arma natural, então também conta um dano da mordida. Muito bom. Cara, sobrevivencialismo só funciona 6 meses a um ano, tá ligado? Realmente não é uma boa opção tu se tocar no mato. A autossuficiência se traduz como pobreza extrema. Tá? Se tu conseguir uma comunidade pequena de gente, cada um bom numa coisa, pra se mandar pro mato todo mundo junto, ainda assim vai dar merda porque vai faltar coisa pra todo mundo. O ideal é tu estar numa civilização civilizada, só que afastada dos conflitos. E o lugar no mundo onde é mais distante de qualquer rota de míssil como é que diz, da linha do Equador para cima, é a América do Sul. Argentina, sul do Brasil, Paraguai, Chile, entendeu? Vai para esses lugares aí, pô. Lá não é fim de mundo, tem cidades boas lá para se viver. O negócio é que a gente não tem tempo mais, né? Vocês já viram aquele vídeo sobre o brasileiro conseguir forçar um PC gamer a existir? A teoria da ferradura de Jean-Pierre Fay, não sei falar francês. E eu também não sei se ele é francês, mas provavelmente ele é, que esse nome tem cara de francês. Diz que, assim como uma ferradura, né, em que as pontas dela se aproximam, né? Ela não é uma barra reta, ela é curva e as pontas elas são próximas. Assim também funciona a extrema direita e a extrema esquerda, né, ideologicamente falando, né? E isso se aplica a muitos raciocínios que são ideológicos e contraditórios entre si em discurso, né? Mas que em ações eles tendem a ser muito parecidos conforme vão se aproximando dos seus extremos, assim como a ferradura, né?
Assim como a extrema-direita tende ao estado máximo e ao controle, também a extrema-esquerda da mesma forma, né? Aí tu pode aplicar esse raciocínio, como eu disse, em muitas formas de ideologia, né? E que são contraditórias, né? Então, quando tu diz que debater coisas de chola e que o importante é que vai resolver meter a porrada na galera, aí temos aí dois raciocínios, né? Que são o da praticidade, né? Um raciocínio tecnólogo, em que tu aplica a lógica de dizer que se tu espanca uma pessoa, ela tende a concordar contigo, né? Ou no mínimo te obedecer. Em contraponto, tem a galera mais limpinha que defende que o diálogo ele é sempre a forma correta de resolver um assunto, né? E que o próximo, uma hora ou outra, vai ter que ser convencido do que é correto, para ele então fazer o que é o correto, segundo tu mesmo, né? E se a gente aplicar essa lógica num meio termo, ali que seria o meio da ferradura, na parte mais arredondada dela, segundo a teoria do Fay, ou Fay, a gente chega a um equilíbrio de que certas situações demandam debate e certas situações demandam uma ação mais direta, né, mais incisiva, mais agressiva, um combate direto ali, que é o que a justiça cega, em teoria, deveria realizar. Mas se a gente se aproximar dos extremos dessas formas de se pensar, né, a gente vai ver que ambos simplesmente querem estabelecer o controle pela força, né? Um estabelece que o mais forte é o correto, porque é quem consegue aplicar a punição física através da força física, que é o vencedor do argumento. Enquanto no outro ponto, estabelece-se que a pessoa mais burra vai inexoravelmente perder a razão diante de uma pessoa inteligente. E aí o mais inteligente sempre vai se sair sobre o mais forte, né? Então, na prática, né, é sempre uma forma de dominação do próximo, né, e de se auto-estabelecer dentro de um sistema que valoriza o poder, seja esse poder em um lado do exemplo exercido através da força física e do outro lado do exemplo o poder exercido através da inteligência. Então, como pode ver, o autoritarismo, né, ele é sempre lógico, porque ele acaba tendo que fazer as coisas segundo o proceder do que ele mesmo combate, entendeu? É um Ouroboros, é a serpente engolindo o próprio rabo. É por isso que esses sistemas, um dos motivos do qual, né, esses sistemas, todo sistema autoritário é autofágico, né, porque está todo mundo sempre buscando o poder, né? A ideologia ela não é um polvo com tentáculos para todo lado. É uma multidão de gente falha e humana. Então, no caso, humanos e falhos, ou por ser humanos, inexoravelmente seriam falhos. Mas, enfim, não é importante para o raciocínio. Que sejam coisas separadas ou juntas. O importante é que são humanos e que são falhos. São pessoas, indivíduos, com suas individualidades e cada um deles poluído pela ideologia em diferentes níveis, mas todos em busca do quê? De exercer o seu poder sobre o próximo. E aí, quando tem uma massa de gente querendo ser mais poderosa uns que os outros, mesmo que eles pensem razoavelmente igual, eles vão querer acabar fazendo isso uns com os outros. E com mais frequência quanto mais extremos eles são.